Saudações, estimados espectadores. A história dos inventos de duas rodas autopropulsados é repleta de representantes bastante variados em tipo e construção, e ao que parece, o tema já estaria completamente esgotado, mas não é bem assim. Se considerarmos as soluções conceituais na fase inicial de desenvolvimento, todos os grandes líderes desse movimento, de uma forma ou de outra, foram construídos por entusiastas customizadores, desejando dominar uma ou outra modalidade. E o Flat Tracker também foi um episódio bastante característico na evolução das motocicletas. Vamos falar sobre isso nesta matéria. Seus contornos agressivos de um Bull Terrier destacam-se pelo relevo dentado dos pneus e pela ausência de freio dianteiro. Ao mesmo tempo, a motocicleta parece mais uma ferramenta precisa para cumprir uma tarefa específica do que uma variação ociosa de qualquer disciplina clássica. Nos Estados Unidos, onde as corridas em todos os tipos de ovais hoje são quase uma ideia nacional, a década de 1920 foi marcada pelo surgimento de um novo tipo de competição, Flat Track Racing. Basicamente são corridas. Uma corrida em um oval de terra com largada em massa. A vantagem desse tipo de corrida está na relativa facilidade de organização. Só é preciso um pedaço de terra e arquibancadas ao redor, além de ser muito espetacular. Todo o processo da corrida acontece diante dos olhos dos espectadores. No início dessa disciplina, as motocicletas mais populares presentes nessas corridas eram Harley-Davidson, Indian e Excelsior. Após a Segunda Guerra Mundial, os fabricantes de motocicletas britânicos também se juntaram a eles, BSA, North e Triumph. E nos anos 70, os japoneses, que substituíram os britânicos, entraram na disputa pelo título. As competições combinam uma pista de lama fechada em circuito, equipada com arquibancadas, e uma corrida de maratona em motocicleta, unidas em um único arquétipo. O comprimento clássico da pista varia de 1/4 de milha até 1 milha, ou seja, de 400 metros até 1.600 metros. Ao contrário das tradições canônicas do supermoto, que buscam identificar o veículo de transporte ideal, neste show, devido à padronização tipológica das máquinas, a ênfase era colocada principalmente na habilidade individual dos participantes. O destaque do show era o fato de que a movimentação pela pista acontecia praticamente em derrapagem controlada o tempo todo, o que inevitavelmente chamava a atenção. Na verdade, essa habilidade exigia uma série de modificações significativas na motocicleta. Antes de tudo, era necessário um motor de potência excepcional, além de um controle preciso e refinado. Para esse fim, a motocicleta era equipada com mesas especiais de suspensão dianteira tunadas, com eixos deslocados para aumentar o ângulo de giro do guidão. O braço oscilante era substituído por um mais curto. O quadro era modificado para instalar um monoamortecedor, tanque de combustível curto e estreito, deslocado para a parte dianteira da moto, permitindo ao piloto carregar peso sobre a roda dianteira na entrada da curva. E finalmente, era instalado um guidão especial de marca, o Flat Track Bar, de pegada mais aberta, permitindo trabalhar de forma eficiente com o acelerador para alcançar as melhores posições das mãos e sentir com precisão o equilíbrio da moto. Em competições amadoras, os flat trackers podiam ter motores 2 tempos ou 4 tempos. Os motores 4 tempos predominavam nas competições profissionais e podiam ser monocilíndricos ou multicilíndricos. Vale ressaltar que os pilotos desse tipo de moto basicamente não usam o sistema de freios para a finalidade original. Por isso, existe apenas um freio traseiro, que é usado exclusivamente como uma ferramenta para fazer a roda deslizar de forma controlada antes da curva, e também para controlar a tração e o efeito giroscópico geral. No que diz respeito às corridas amadoras em oval de terra, quase todas as classes de motocicletas são permitidas nesse nicho. Em competições desse tipo, é possível ver até mesmo cruisers robustos, que à primeira vista parecem absolutamente inadequados para essa finalidade. Agora chegou o momento de mencionar alguns representantes lendários dessa categoria. O primeiro é o Harley-Davidson XR 750, de 1970, que você pode experimentar. O Harley é a motocicleta mais famosa na história esportiva dos Estados Unidos da América. Em 1970, houve uma mudança no regulamento técnico. De acordo com os novos requisitos, a Harley-Davidson lançou uma nova motocicleta, cujo motor V-Twin de 2 cilindros desenvolvia uma potência de 82 cavalos. A introdução de 2 amortecedores na construção, em vez do quadro rígido do modelo KR, antecessor da XR 750, teve um impacto positivo na dirigibilidade. No período de 1972 a 2008, os pilotos conseguiram conquistar
29 títulos de campeão da AMA, dos 37 possíveis, com essa motocicleta. Isso é mais do que qualquer motocicleta esportiva de todas as séries de corrida do mundo. Aliás, as estrelas do MotoGP, Colin Edwards, Nick Hayden e Kenny Roberts, começaram suas carreiras em corridas de flat track justamente com essa motocicleta. Extraoficialmente, a Harley-Davidson XR 750 foi chamada de a motocicleta esportiva mais bem-sucedida do mundo. O segundo da lista das lendas é o demônio chamado Yamaha TZ 750 Dirt Tracker. Se a Harley-Davidson XR 750 era famosa pela sua boa dirigibilidade, a TZ 750 ganhou a fama de a mais maligna já construída. Acredito que você já ouviu muitas vezes a opinião de que as motos de grande prêmio de 500 cilindradas dos anos 70 e 80 eram incrivelmente difíceis de pilotar por causa das características explosivas dos motores dois tempos. Apesar das vitórias em 1973 e 1974 para a Yamaha, o piloto de fábrica deles, Kenny Roberts, ainda reclamava que a moto não tinha potência suficiente. Para a temporada de 1975, a Yamaha resolveu a questão de forma radical. Eles pegaram emprestado um motor dois tempos de 750 cilindradas, com refrigeração líquida, que entregava 125 cavalos de potência de uma moto de grande prêmio, e instalaram em um flat tracker para andar na terra, sem freio dianteiro. O resultado era previsível. A moto ficou monstruosamente potente e praticamente incontrolável. Só Kenny Roberts conseguiu domar seu gênio arisco, mas mesmo assim, ele só conseguiu vencer uma corrida em Indianápolis, em agosto de 1975. Pouco tempo depois, a AMA proibiu a participação dessa moto. Aqui está talvez um dos flat trackers mais bonitos. A moto de Ron Wood, um piloto de flat track com 30 anos de experiência, não impressiona pela sua potência ou conquistas esportivas. Ele conseguiu terminar apenas em 6º lugar no campeonato nacional. Construída em torno de um motor bicilíndrico em linha de 80 cavalos, da BMW FF800, essa moto pode ser considerada uma das 10 mais bonitas do mundo. No que diz respeito às motos customizadas e inspiradas no flat track, elas são menos radicais do que suas irmãs esportivas. Por isso, são chamadas de street trackers. Em sua parte técnica, elas são totalmente adaptadas para andar na cidade. Elas têm freio dianteiro, sistema de iluminação, tanques de combustível um pouco maiores e potência visivelmente menor. É verdade que há exceções. Por exemplo, da oficina de Roland Sands saiu um flat tracker feito a partir de uma moto de grande prêmio. Ducati Desmosedici RR de 220 cavalos. No geral, porém, os apreciadores desse estilo escolhem motos menos caras. Yamaha SR400, SR500, XS 650, Honda CB400 SS, Kawasaki W650, 250 TR, Triumph Bonneville. E aqui está uma lista incompleta de motos que, mais do que outras, acabam sendo modificadas para renascerem como elegantes street trackers. Por outro lado, no mundo custom, os estilos estão tão misturados que, em exposições, frequentemente aparecem versões de flat trackers transformadas a partir de cruisers, esportivas e enduros. Resumindo, vale destacar que o flat track racing, devido ao seu foco em pistas de terra, tem uma semelhança geral com o speedway. A diferença está apenas em algumas características construtivas, como a ausência de freio dianteiro e um estilo de pilotagem diferente. Pilotos bem-sucedidos frequentemente passam do flat track para a motovelocidade. Afinal, isso é muito mais vantajoso. É interessante que muitos dos principais pilotos americanos, como Colin Edwards, Nick Hayden e Kenny Roberts, começaram suas carreiras de corrida justamente como pilotos de flat track racing. Essa foi toda a história, amigos. Obrigado pela atenção. Com vocês, como sempre, foi o canal Crossmoto. Até a próxima!